Olha, falando só de uma situação complicada, afinal de contas, a gente não teve aí um final de semana muito bom para os nossos times. Hoje um site conhecido, né, um grupo conhecido por fazer perspectivas de porcentagens para que os times consigam as suas classificações para Libertadores, chances de título, chances de abaixamento, soltou a informação de que o Goiás tem mais de 93% de chances de ser rebaixado para a Série B do ano que vem. 93% de chance. A gente vem dizendo aqui há muito tempo que o Goiás precisava começar a somar pontos, porque a situação é extremamente complicada. Já passou de complicada. Já é uma situação em que, se o Goiás urgentemente não começar a reverter, não reverte mais. Projeções complicadas, né, Vitor Monteiro? Boa noite. Boa noite, Thaís Freitas, Evandro Gomes, Daniel Santana. Ótima noite para você, em especial, que nos acompanha em mais uma edição aqui do TBC Esporte. E agora é oficial, Marcelo Cabo está de volta ao Atlético. O Dragão já tinha acertado com o treinador desde o final de semana. Ontem ele se despediu do CRB. Hoje o clube goiano oficializa o retorno do treinador que foi campeão da Série B 2016, a maior conquista da história rubro-negra. 3 anos depois, porque o Cabo foi campeão em 16, ficou em 17 até o início da Série A e acabou demitido na ocasião. 3 anos depois, Marcelo Cabo está de volta ao Atlético, agora buscando sucesso na elite do futebol brasileiro. E agora curado do Covid, né, Evandro Gomes? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Daniel, Vitor. Hoje um torcedor me perguntou assim, me fez a seguinte pergunta: o Rogério Ceni, ele engrandeceu o Fortaleza? Falei, é verdade. Será que o Flamengo vai consagrá-lo a partir de agora? Não sei, o tempo dirá. Treinar o Fortaleza é uma coisa, treinar o Flamengo é outra bem diferente. E para abrir essa edição de hoje, a gente começa falando do Vila Nova. O time colorado perdeu no fim de semana para o líder Santa Cruz e só volta a campo agora na segunda-feira, onde joga em casa, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, contra o Botafogo da Paraíba. E o atacante Enan falou hoje sobre essa expectativa de que o fator casa possa ajudar na classificação do Vila. A equipe que consegue ter bons desempenhos dentro de casa tem grandes condições de ter a classificação, né? Nossa equipe ainda segue invicta dentro de casa, né? A gente já mostrou a nossa força aqui dentro. Uma pena não ter a nossa torcida, porque acredito que se a gente tivesse o apoio deles aqui, eu acho que a pressão ainda seria maior, né? Então, assim, a gente tem que continuar com esse desempenho. A gente sabe que necessita de mais 4 pontos, né? E se não me engano a gente tem mais 2 ou 3 partidas em casa, né? 2 partidas em casa, então assim, se a gente conseguir fazer o nosso dever de casa, que é vencer as 2 partidas que temos aqui, a gente consegue a nossa classificação, né? Realmente o Oba é a principal arma colorada nesse momento? Bom, eu penso que o Vila até que está bem, mas não vejo muita diferença, assim, você jogar em casa sem público. Equilibra para todo mundo, tanto que nós estamos tendo talvez um recorde de vitórias de visitantes nas competições da CBF. A torcida que faz aquela pressão, muitas vezes atrapalha quando o jogador não tem a personalidade para encarar uma torcida grande como é a do Vila Nova, a torcida acaba atrapalhando, né? Às vezes com a manifestação contra uma jogada ou outra. Então, sem torcida, o jogador se sente mais à vontade. O problema de casa hoje é o quê? Encoraja apenas porque você, dentro de sua casa, você cresce, não é? Você encara qualquer situação para defender o seu patrimônio. Fora de casa, um pouco diferente, mas não está fazendo muita diferença, embora o Vila esteja bem dentro de casa, invicto. Tem 2 derrotas, né? Ambas fora de casa, e vai ter que correr atrás. Foi bom perder para o Santa Cruz? Bom não. Foi menos mal perder para o Santa Cruz, porque perdeu numa hora em que poderia perder. Na hora que começar a fase decisiva, é que os cuidados têm que aumentar. Eu não aponto nem o Oba, até por esse ponto que o Evandro lembra, não está tendo torcida, então a gente está tendo muitas vitórias dos times visitantes. É claro que está habituado a jogar ali, treinar também no Oba, mas o time do Vila atua da mesma forma, tanto como mandante quanto como visitante. Tem a mesma postura,
Claro que no último final de semana acabou derrotado para o Santa Cruz, mas teve talvez seu pior primeiro tempo em toda a competição até aqui. Foi muito abaixo, não conseguiu produzir nada ofensivamente, apenas assistiu o Santa Cruz jogar. Talvez, lembrando os 10 minutos com o Ferroviário, até o Enan citou isso nessa entrevista de hoje, que lembrou o primeiro tempo com o Santa Cruz, lembrou o apagão de 10 minutos contra o Ferroviário. E lembrando também a estreia contra o Manaus, que o primeiro tempo foi bem abaixo do time do Vila. O Vila manteve um padrão, uma regularidade, não oscilou dentro dos jogos, fez tanto primeiro quanto segundo tempo, tanto dentro quanto fora de casa, atuou de uma forma geral, mantendo uma linha de atuação de desempenho. Então, não acho que seja tão importante assim. Daniel, contra o Botafogo, você acredita que seja importante o Vila, então, não cometer esse erro de oscilar entre os tempos dos jogos? É importante não oscilar e, principalmente, tentar manter uma coerência tanto quanto ataque como defesa. Algo que não aconteceu na última partida, que eu também concordo com o Vitor, foi a pior partida do Vila que eu vi nessa Série C. Interessante que o Enan, que deu a entrevista, falou que a torcida faz muita falta, que apoiaria bastante, mas ele chegou num momento no Vila Nova que já existia a proibição da torcida, já existia a pandemia. Então, talvez ele não saiba que a torcida do Vila Nova faz falta sim, principalmente a torcida do Vila Nova. Porque poucos clubes, Thaís, têm torcidas que carregam tanto o time, como o Evandro disse, às vezes nas críticas pegam pesado e podem prejudicar, mas que são tão atuantes como a torcida do Vila, tanto quando apoia, também como critica. Então, é importante que esses jogadores que estão ali, que ainda não conhecem, saibam disso, saibam que estão lidando com uma torcida que está acompanhando de casa, mas que com certeza está ali atuante do lado do clube. E um detalhe, Thaís, é que nos 2 jogos que o Vila perdeu, ele não teve poder de reação, perdeu sem fazer gols, né? Tomou 6 gols nas 2 derrotas sem fazer nenhum. Isso aqui é o detalhe, parece que o time tem uma queda quando toma o gol. Tomou aquele do Manaus, foi empatar no último segundo do jogo. Então, às vezes, é preciso o time ter um poder de reação maior para não acontecer o que aconteceu até agora nas 2 derrotas. Mas no outro jogo contra o Manaus, conseguiu virada, né, no Oba. Saiu perdendo por 1-0, gol no início, mas tomou um gol logo virada. no início, né? Teve muito tempo para correr atrás. Essa mudança forçada ali no sistema defensivo do Vila, né? Já não temos o Fabrício, desfalque, lesionado, e agora a dupla de zaga também, o Adalberto e o Rafael Donato. Muda também uma postura defensiva do time em relação a essa mudança forçada? Aí o interessante é o Darley, por exemplo, tem jogado e sido o capitão do time de aspirantes do Vila. Então está com ritmo de jogo, inclusive é o capitão, e o time de aspirantes do Vila é o espelho do time principal, que joga a Série C. Mesmo formatação tática, mesmo estilo na saída, os laterais abrem, buscando dar mais amplitude. O primeiro volante no time profissional é o Dudu, recua para iniciar as jogadas, com os 2 zagueiros abrindo. Então, acredito que nessa parte defensiva, formatação vai ser a mesma, não vai ter dificuldade. Claro que tem um decréscimo na parte técnica. Donato e Adalberto são melhores que Simon e do que o Darley, do que o próprio Luizão, que ainda é um garoto com muito potencial, mas deve ficar no banco nesse próximo jogo. Então, perde na parte técnica, mas acredito que não vai ser uma grande mudança nesse sentido, essas alterações forçadas que o Vila tem. E vale lembrar que tem a volta também do Pablo, né? Um jogador que faz muita falta, até pelo encaixe que ele tem com o Dudu ali no meio campo. Você concorda, Daniel? Concordo, e é essencial que seja assim, Thaís. Afinal de contas, se trata de uma equipe de aspirantes, né? Não é uma equipe necessariamente de jovens que estão ainda se formando para o futebol. Eles já estão aspirando o elenco principal. É importante que as 2 equipes tenham essa sintonia de jogar no mesmo esquema, de terem ali as mesmas condições em campo para que os atletas não sofram muito quando passam de um time para o outro. Então, nesse aspecto, o Vila não sofre. Sofre sim, e o Vitor falou, na questão técnica, porque a gente não espera que os jogadores estejam no mesmo nível. Agora, mesmo assim, eu acredito que para o jogo contra o Botafogo não é algo determinante para se esperar que o Vila chegue a jogar mal ou ter uma derrota, porque o Vila já substituiu também ao longo da competição outras vezes jogadores que não puderam atuar e mesmo assim conquistou bons resultados.
E o artilheiro Henan, né? 5 gols, 2 depois de pênaltis, né? E agora ali a disputa com o Alain Mineiro. Quem vai bater pênalti, Vitor? O próprio Henan falou nessa entrevista de hoje, né, que ele era o batedor, o Alain, quando voltou a ser utilizado, ele tem uma amizade com o Alain de algum tempo, então ele falou que o próprio Alain passou essa confiança para ele e o Henan segue sendo o batedor de pênaltis do Vila Nova. É claro que com o passar do tempo pode ser que eles decidam mudar e o Bolívar dá essa liberdade para os atletas, mas a tendência é que o Henan, artilheiro do time, continue sendo o cobrador, bateu 3 pênaltis, marcou 2 e errou 1 exatamente contra o Remo no último jogo em casa. O que esperar desse Vila contra o Botafogo, Evandro? Vitória, a única coisa que resta. A questão dos 2 zagueiros do Vila Nova. O Simon, quando chegou, jogou, né? Foi titular em alguns jogos. Inclusive no jogo contra... Foi expulso contra o Paysandu, contra o Santa Cruz. Contra o Paysandu ele jogou, não foi expulso, né? Ele substituiu o Donato. Ele foi expulso num jogo em que ele entrou, né? Isso. Então, mas ele já jogou o campeonato. O Danley era titular no campeonato goiano. Então, mas daí é você pensar que os 2 não fazem falta, o Adalberto e o Donato, fazem muita falta. Eles eram os 2 zagueiros compondo uma defesa menos vazada do campeonato. Sim. O Vila tomou 8 gols só. Menos vazada das 3 séries. Sim. Não, porque a Chapecoense estava com 5 gols só, né? E tinha na Série D, aí já é 4ª divisão. Mas o Vila tomou poucos gols, graças à atuação eficiente dos 2 zagueiros, muito bons nas bolas altas. E do goleiro, né? É uma virtude que os 2 zagueiros que vão entrar, talvez não tenham a estatura física que tem os 2 que saíram. São bem altos, tanto o Adalberto quanto o Rafael Donato, tem 1,96 m, 7 por aí. Jogador que já marcou 2 ou 3 gols aí de cabeça, fora os que ele tirou lá atrás. Quanto ao Henan bater os pênaltis, natural que ele vai continuar até a hora que o Alan se sentir mais à vontade para chegar para bater. Mas eu acho que o Vila, o tal do Belo, que é o Botafogo da Paraíba, marcou 7 gols no último jogo, hein? Foi contra o Imperatriz, mas cuidado. E tem essa questão que a Thaís levantou do goleiro, que aí sim eu acho que é uma preocupação maior para o Vila Nova. Não só pela qualidade do goleiro do Vila, que apresentou até agora, mas porque quando você tem um goleiro que está acostumado com o sistema defensivo e você substitui um zagueiro, esse goleiro ele passa a atuar como um treinador em campo ali, inclusive corrigindo o posicionamento dentro do que o time já está acostumado a jogar. Aí quando o Vila perde o goleiro também, esse pelo menos por 4 semanas, é a estimativa aí que ele fique de fora, aí o Vila pode ter problemas nessa questão defensiva. E o assunto agora é o Atlético. O time rubro-negro não vence há 4 jogos e oficializou hoje o retorno de Marcelo Cabo ao comando da equipe. Mas antes de falarmos disso, a gente vai ouvir agora o zagueiro Gilvan, aniversariante do dia, que comentou sobre o que o comandante vai encontrar. Eu acho que o Marcelo é um grande treinador. Eu já trabalhei com ele em 2015, né? E é um cara que gosta de intensidade, né? É um cara que sempre busca o gol e a gente precisa de treinador assim, né? Porque nossa equipe joga dessa forma. É um cara do bem, né? Eu acho que merece sim uma oportunidade, né? Ele vem bem no mercado aí. É um cara que eu tenho certeza, se vir realmente, vai nos ajudar bastante. Ele vai ter uma visão do time agressivo, né? Marcação, linha alta a todo momento. Estamos pecando em poucos detalhes assim. Mas a gente já melhorou, né? Do jogo do Inter para cá a gente melhorou bem, né? Está numa crescente. A gente espera manter essa crescente, né? Principalmente agora no segundo turno, que define muita coisa. O Atlético não pode ficar errando, né? Porque a gente está ali próximo do Z4, mas também como próximo ali de uma zona sul-americana. E a gente pensa grande no campeonato, sim, em buscar coisas maiores. Lembrando que o Atlético volta a campo sábado, 9h30 da noite, joga contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Flamengo de treinador novo, né? Só que o Rogério estreia já amanhã, né? Contra o São Paulo, Sim. Pela Copa do Brasil. Então já vai ser o segundo jogo, já vai estar um pouco mais conhecendo o elenco do Flamengo. Agora é um jogo que o Flamengo vai entrar com uma vontade danada. Tomou de 3 do Atlético aqui. Isso normalmente mexe. E também porque, com a chegada do Rogério, cada jogador que entrar, e o Flamengo tem desfalques, né? De jogadores que estão na seleção. São vários jogadores, tem muitos desfalques, tem um elenco grande. Talvez estivesse faltando um pouco de vontade ao time do Flamengo.
mas essa vontade vai sobrar com o Rogério Ceni. Então, para o Atlético, como adversário do Flamengo, eu acho que a troca não foi boa. De toda forma, jogo é jogado, a gente não pode falar. Ninguém imaginava, em sã consciência, que o Flamengo levaria de 3 do Atlético aqui. Poderia ter levado até demais. Né? Foi na estreia do Domenech e também do Mancini. O Mancini estreou naquele jogo, não foi? Foram 2 estreias. Mas agora o jogo será diferente. Não sei o que vai acontecer no Rio. E o que falar do Gilvan, aniversariante do dia, 31 anos, parabéns aí para o zagueirão Gilvan. Já trabalhou com Marcelo Cabo em 2015 no Ceará e agora é um dos jogadores ali mais experientes desse elenco rubro-negro, que já tem mais jogos ali com a camisa do Atlético Goianiense. Ele trabalhou com o Atlético, com o Cabo não foi aqui no Atlético? Não foi no Atlético, foi em 2015, em 2015 né, no Ceará. Em 2017 o Cabo saiu e logo depois o Gilvan acabou chegando no clube. Por pouco eles não trabalharam exatamente na Série A pelo Atlético 2017, quando o Atlético fez uma campanha bem ruim, especialmente no primeiro turno, ainda tentou conseguir uma arrancada no final, mas não o suficiente. O Marcelo é um cara do bem, eu gosto do Marcelo, é educadíssimo, fino, um cara que atende todo mundo muito bem, ninguém pode... Ele está voltando pelo que ele fez no Atlético, quando o Atlético subiu, né, quando ele foi campeão da segunda divisão. Nem tanto pela segunda passagem dele. Ele foi um pouco rápido, mas é um treinador que tem qualidade, que a gente espera que ele faça um grande trabalho e consiga recuperar o Atlético. O Atlético precisa se ligar, porque está ficando próximo demais da zona do rebaixamento. Quem está embaixo começou a ganhar, então é preciso o Atlético ficar muito esperto. Eu esperava que o Atlético tivesse dado um passo além na contratação desse treinador. E aí, é óbvio que o Marcelo Cabo tem uma história já com o clube, foi campeão brasileiro da Série B, mas o Atlético, nesse momento, está disputando uma Série A. As situações são diferentes, os investimentos são diferentes. Então, eu acho que já era hora do Atlético dar um passo na frente ali e tentar buscar nomes que fossem nomes que estivessem mais dentro da realidade dos treinadores de ponta da Série A, porque o que a gente almeja é que o Atlético continue crescendo. O crescimento do Atlético ele é surpreendente. Eu não sei, talvez o Evandro possa me falar, se existe na história do futebol um clube que fez o que o Atlético fez nesses últimos 15 anos. Em crescimento, né? De crescimento. É um clube que estava simplesmente acabado, não tinha nem estádio, o estádio tinha virado... Né, e chegar à Série A da maneira que chegou, se tornar protagonista do futebol nacional é algo surpreendente. Mas eu esperava que isso continuasse crescendo. Não vou dizer que só a escolha do treinador me decepcionou e que eu acho que o Atlético vai ficar estagnado, não. Eu só esperava algo a mais. Então, desejo boa sorte e espero que ele faça um bom trabalho à frente do Atlético, que ele possa também, já que não é um treinador de ponta do futebol nacional, às vezes fazendo uma boa campanha com o Atlético, se lance também como um treinador de ponta aí para o futuro. Mas desses nomes, o Atlético, por exemplo, buscou o Zé Ricardo, que tem mais nome nacionalmente, não teve acerto, não quis vir para o Atlético. Qual seria um nome que encaixaria na realidade financeira, que toparia assumir o Atlético? Então, eu acredito que o Zé Ricardo também não seria o nome ideal. Porque tem mais nome no futebol brasileiro só porque assumiu o Flamengo naquela situação onde passou de auxiliar, né, a defender o clube. Então, por começar já a sua carreira assim, num grande clube, só por isso tem mais nome. Experiência tem menos do que o Marcelo Cabo, inclusive, eu imagino. Quem seria o ideal, Daniel? Eu acho que tem muitos nomes que o Atlético poderia buscar. Um deles é o Thiago, que estava no Corinthians, que eu gosto do trabalho que fez no Atlético Paranaense. Thiago Nunes. Mas a realidade financeira não é muito distante? Não sei se é tão distante assim, porque é um treinador que estava no Atlético Paranaense, que tem uma realidade financeira diferente da do Atlético Goianiense, mas também que não está ali entre os maiores clubes do Brasil, se a gente for pensar em eixo Rio-São Paulo. Então, acho que ele poderia buscar algum desses nomes de treinadores, como o Wagner Mancini. Eu não vou longe. Ele saiu do orçamento financeiro quando trouxe o Mancini. Saiu do orçamento quando trouxe o Mancini e o Mancini já foi campeão da Copa do Brasil e esse é um nome de ponta do futebol brasileiro. Então, para mim, o Atlético regrediu, deu um passo atrás e não um passo na frente. O Wagner Mancini talvez seja um nome maior do que o Thiago Nunes, inclusive. E o Atlético não conseguiu trazer? Então, por que não conseguiria trazer um desses treinadores? O Evandro chegou a citar o Dorival aqui, né? Sim. Que poderia ser um nome que o Atlético também... São projetos talvez mais audaciosos, talvez estivesse na hora de ser um pouco mais audaz. Não sei, hein?
Será que o Marcelo Cabo vai conseguir fazer um bom trabalho, pelo menos reativar essa boa campanha que o Atlético estava fazendo antes de ficar aí 4 jogos sem vitória nesse momento? Marcelo, ele estava muito bem no CRB, né? Sim. Não, teve uma queda, né? Ele esteve em cima, Eu falo caiu muito um bem pouco, no geral, no né? geral, De um ano, teve uma boa campanha no CRB. Ele assumiu após talvez a pior passagem, o pior momento dele, que foi a saída do Vila, né? Que não conseguiu engrenar, por mais que conseguiu algumas vitórias, mas o time do Vila ia muito aos trancos e barrancos já com o Marcelo Cabo, acabou saindo, sendo demitido. Aí logo assumiu o CRB, fez uma campanha regular na Série B do ano passado e completou a coisa de 10, 15 dias, um ano no cargo, né? A coisa de 15, 20 dias, aliás. Um ano à frente do Galo da Pajuçara e acabou saindo agora. Mas a passagem, o saldo foi positivo no CRB. Agora, foi melhor no CSA, né? Ele que passou no rival. Tem a vantagem, né? O Cabo conhece o Adson, então é algo que faz a diferença também, conhece o dia a dia do Atlético, a forma de lidar com o Adson e com as pessoas lá. Sabe como o Adson cobra, né? Exatamente. Já vi a primeira cobrança pública hoje para cima do goleiro. O problema de sair jogando com os pés, isso tem hora, tem que... O Adson deu o recado publicamente hoje. Quer dizer, já deve ter conversado com o Marcelo Cabo, vai conversar e conversar com o Jean também. É bonitinho jogar com o pé, mas tem a hora certa. Inclusive... Porque ele fez essa mesma jogada aí contra o São Paulo, não tomou o gol. Por isso é que a falha não está tendo repercussão. Inclusive, até isso não me agrada, né? O que agrada o Vitor do Marcelo já ter essa experiência com o Adson, até isso não me agrada justamente pela personalidade do Adson. É muito mais você trazer um treinador em que você confia, que você sabe que você vai poder estar participando ali juntamente, do que você trazer um treinador que vai ter um projeto dele mesmo para o Atlético. Então, acho que não era hora para isso como projeto para um futuro maior para o Atlético Clube Goianiense. Gosta de jogadores assim, com quem ele trabalhou, né? Só no CRB ele levou Magno Cruz, o Reginaldo. O Reginaldo trabalhou com ele aqui no Atlético, não trabalhou? Sim. E o Moacir. 3 jogadores trabalharam com ele, que ele levou para o CRB. Então, às vezes, nem sempre o que é bom hoje no time pode ser amanhã para outro, né? Lembrando, quando ele veio para o Vila, né, ele trouxe uns 6, 7 que ele tinha trabalhado lá no CSA, o Robinho, o Benítez, o Elivelton, zagueiro. Então, eu trouxe uma galera que veio do futebol alagoano. Isso não é muito bom, porque agora o atleta está numa Série A, não é qualquer reforço, não é qualquer jogador que chegará aqui para jogar no time do Atlético nesse momento. Mas acho que ele não vai ter nem tempo de contratar, né? Não, acabou também, né? Só pode trocar agora. Seleção, é só troca agora. Trocas. E vamos falar agora de seleção brasileira. O time está se preparando para mais 2 partidas das eliminatórias. Joga sexta-feira, 9h30 da noite, no Morumbi contra a Venezuela e na segunda já enfrenta o Uruguai. E hoje quem foi para a coletiva foi o atacante Richarlison, que ele falou um pouco dessa expectativa e também da ausência do Neymar no primeiro jogo. Claro que a gente sente a ausência dele, né? Porque é um jogador de extrema qualidade que nos ajuda muito dentro de campo. E é o cara protagonista aqui da seleção. Então, acho que a gente tem uma base já. Claro que sem o Neymar fica um pouco difícil, mas a gente já sabe o que tem que fazer também dentro de campo, com ele ou sem ele. Então, a gente vai procurar dar o melhor para a nossa seleção, para que a gente possa sair vencedor de todos os jogos. E sobre a minha chegada aqui na seleção, né? Amadureci muito. Já estou 3 anos na Inglaterra, aprendi muito também. Estou crescendo a cada dia, aprendendo muito aqui com o professor Tite, agora mais ainda com o professor Ancelotti. Então, a cada dia eu quero buscar o meu espaço aqui na seleção, quero estar jogando, quero estar honrando a camisa. Então, eu espero poder mostrar mais meu futebol ainda e estar podendo fazer bastante gols e, mais importante, levantar título com essa camisa. Seleção que joga sexta contra a Venezuela no Morumbi, 9h30, e terça contra o Uruguai. Gente, existe uma Neymar dependência nessa seleção? Vocês sentem isso? Falando aí dessa ausência do Neymar no primeiro jogo, justificando ali o Richarlison. Mas é claro que faz falta. O Neymar, né? O Neymar é o melhor jogador do futebol brasileiro disparado. Ele não pode nem fazer comparação. A ausência dele pode ser fatal. As pretensões da seleção, não digo até nessas eliminatórias, onde o time já começou bem,
mas é um jogador espetacular e ele fora faz muita falta, um prejuízo grande, tecnicamente falando. O Richarlison diz que aprendeu muito na Inglaterra, parece que não, porque no jogo contra o Liverpool ele deu uma entrada tão dura, mas tão violenta, que tirou de campo o Thiago Alcântara, né? Que não é brasileiro, nasceu na Itália, mas é filho do Mazinho, e acabou que esse jogador até hoje não jogou mais, depois saiu uma contusão séria, graças a uma entrada dura dele que foi expulso naquele jogo. O Vitor ficou muito chateado com aquela entrada, inclusive. Acho que faz falta sim, não tem como você dizer que um jogador do nível técnico do Neymar não faça falta para qualquer equipe, qualquer seleção do futebol mundial, mas também concordo que para esses jogos que o Brasil tem agora, principalmente o próximo jogo contra a Venezuela, eu acredito que não altera muito no projeto da seleção, que é conquistar uma vitória e continuar somando pontos aí nessa eliminatória. Acho que o Brasil tem chances de se classificar até com uma certa facilidade, pelo que eu tenho observado no restante das outras seleções e pelo que o Brasil também tem de opções. Porque se você perde o Neymar e coloca o Richarlison, que não é da mesma qualidade técnica do que o Neymar, mas que é um grande jogador também, que eu acredito que pode somar, pode fazer diferença na seleção brasileira. Participação dos telespectadores. O Sandro enviou essa pergunta aqui. Evandro, quem fará a campanha melhor no segundo turno da Série A? Marcelo Cabo ou Anderson Moreira? Sim. Seria bom, né? Se a gente Fogueira do Evandro. Sei, não tem mais dúvida. Eu acho o time do Atlético um pouco mais ajustado que o do Goiás, embora veja uma reação leve do time do Goiás, questão de tempo para poder encaixar uma vitória e ganhar confiança. Acho que dá empate nessa pergunta dele. Olá, boa noite, Thaís. Sou José Carlos de Campinas. Quero parabenizar você pelo programa, pela personalidade. Mande um abraço para o Evandro, sou fã dele. Tá aí, obrigada, José Carlos de Campinas. Jaime Neto, mandando um abraço para o Evandro, grande pessoa de um grande caráter, abraço. Obrigada, Jaime Neto. Ó, Evandro, seu público... Jaime é meu parceiro de futebol nos finais de semana, no Sucatão. Um grande abraço para ele. Para ele e para o Juvenilto, que são sócios lá, grande abraço. Boa noite, meu nome é Eduardo Rogério do Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo. Quando acabar essa pandemia, você tem intenção de lançar o quadro Vem Thaís? Ah, com certeza, a gente vai visitar aí os peladeiros de plantão e mostrar toda a alegria dos campeonatos de várzea aqui no TBC Esporte também, tá? Pode deixar que assim que acabar a pandemia, será o primeiro passo. Já está convidada para fazer um jogo do Sucatão. Do Sucatão aí, tão famoso Sucatão, quero conhecer lá. Quem é o rei da sucata, viu? Então a gente vai para um rápido intervalo e volta já, não sai daí.